Te agradeço, Senhor, mais uma vez pela vida do teu filho, a Deus que recebeu o convite, a Deus que, ó Pai, de bom coração, Senhor Deus, ele junto com a sua esposa estão aqui hoje para nos servir, para nos abençoar. Use o teu filho com graça, com sabedoria e autoridade, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor continue, ó Pai, falando no coração dele e transmitindo a nós a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. A tua palavra nos alimenta, Pai, a tua palavra nos sustenta, a tua palavra clareia os nossos pés, clareia os nossos caminhos, a tua palavra nos ilumina, Senhor. A tua palavra nos limpa, nos direciona, nos transforma, Senhor. Há poder na tua palavra, cura na tua palavra, Senhor Deus. Através da tua palavra, da loucura da pregação, nós somos salvos, Senhor. Continua, Senhor, ministrando e nos salvando e nos convencendo, nos direcionando em todo o tempo, Pai, em nome de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Para mim é um privilégio mais uma vez poder estar aqui. Recebi o convite do pastor José, um grande amigo de longas datas. Eu costumo falar que quando eu me tornei amigo do José, eu tinha cabelo ainda. E então faz muito tempo. Eu também. Então significa que a nossa amizade é bem sólida, né? Se Deus conservou até agora. O cabelo Deus não conservou, mas a amizade mais conservou, né? Amados, Deus ele é muito bom. E eu tenho o privilégio de poder compartilhar com vocês a palavra. É uma palavra muito simples, né? Eu compartilhei na igreja na qual faço parte ontem à noite, então, né? No caso, a Pri, né, minha esposa e minha irmã vão ouvir de novo. Então, mas para fixar, né, a mensagem do Senhor no coração de cada um, é uma coisa muito simples. A palavra do Senhor é muito simples, somos nós que complicamos tudo, né? O que acontece é que nós temos uma dislexia e um TDAH espiritual gigantesco. Nós lemos e nós não entendemos e temos dificuldade de colocar em prática na nossa vida. Mas a palavra do Senhor é muito simples, nós que complicamos, né? Mas Deus ele quer realmente abrir o nosso coração nessa noite, para que Ele venha fazer um milagre dentro da nossa vida, a começar dentro do nosso coração, né? Vindo para cá, a gente vem ouvindo louvor e a gente coloca o som bem alto. Quem aqui escuta a música bem alto no carro? E eu escuto arregaçando, gritando, quem está passando do lado acha que é louco, né? Mas é muito bom, né? E tem uma música muito linda que eu acho que uma frase diz em inglês assim, do Elevation Worship, diz You made a way where there is no way. Quer dizer, fez um caminho onde não havia caminho. E isso é muito interessante porque Deus ele fez exatamente isso com o povo dele. Chegaram diante do Mar Vermelho, não havia caminho. E Deus abriu um caminho. E muitas vezes nós não entendemos para onde Deus está nos levando e a gente não vê caminho, mas Ele vai fazer um caminho. Deus ele não gosta de andar por coisas fáceis. Deus é um Deus de coisas sobrenaturais. Então é isso que nós temos que colocar a nossa fé nele, porque existem coisas maravilhosas que Ele quer realizar na nossa vida. O que Ele quer nos colocar num ambiente onde não existe nada para Ele ser tudo na nossa vida. Amém? Amados, abra comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, livro de 2 Pedro, no capítulo 1. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 2. Amém? Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira,
Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Jamais tropeçarão. Eu acho isso muito forte, que o apóstolo Pedro disse, jamais tropeçarão. Nós, como seres humanos, nós justificamos demais os nossos pecados, não é verdade? Nós culpamos o diabo, culpamos a nossa carne, culpamos as pessoas, culpamos o pastor da igreja, culpamos a igreja, culpamos o nosso cantor, culpamos tudo para justificar o nosso erro. E essa é a nossa falha. Porque o que me intriga muito é o que aqui o apóstolo Pedro disse, né? Jamais tropeçarão. Jamais. Isso não é sério. Jamais tropeçarão. Eu acho isso muito sério. Muito sério. Porque nós gostamos de, culpar a tudo e a todos de erros que nós cometemos ao longo da vida. E nós temos pecado. Sim, nós temos pecado. A nossa natureza é caída. A nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos pecadores. Nós carregamos no DNA o pecado. Desde Adão. Nascemos pecadores. Basta ver os nossos filhos. Ninguém ensina para o filho a coisa errada, não é verdade? Nós insistimos em ensinar as coisas boas e certas. Mas as coisas erradas, eles já fazem por natureza. Ninguém fala para o filho, não coma brócolis, só coma chocolate. É uma coisa inútil, porque o filho vai querer comer aquilo que não presta. Qual a primeira palavra que a criança aprende a falar? Não. Faz assim, não. Porque já é rebelde no coração. Então a nossa natureza é caída. Nascemos pecadores, nascemos com o nosso passaporte carimbado para o inferno. Essa aqui é a verdade. Então nós culpamos a nossa natureza. Como diz o apóstolo João, em 1 João, capítulo 1, verso 8 diz, se dizemos que não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Aí no 10 ele diz, se dissermos que nós não cometemos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então temos pecado. Temos, é fato. Porém, aqui Pedro diz, jamais tropeçarão. Não é meio contraditório? Mas não. Porque analise, gente. Uma pessoa que é soropositiva, uma pessoa que tem AIDS. Hoje ninguém mais morre de AIDS, não é verdade? O câncer continua matando, o Covid matou e outras doenças estão matando aí. Mas ninguém vê mais alguém de AIDS morrendo, indo a óbito. Por quê? Porque hoje já existem remédios para isso, Se a pessoa já tem uma genética boa, se a pessoa toma o coquetel, as vitaminas, tem uma vida saudável, dorme bem, descansa bem, a pessoa não vai morrer. Ela vai carregar o vírus, Ela pode ser a portadora, mas ela não vai manifestar a doença. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então o que acontece? O AIDS ele tem que cuidar da sua carga viral. Então quanto menos vírus tiver no seu corpo, melhor. Ele vai ser uma pessoa saudável. Ele tem que controlar isso. Então, se um aidético pode ter o vírus e não manifestar a doença, nós, mesmo com a nossa natureza caída, nós temos possibilidade de não tropeçar.
Porque aqui o apóstolo Pedro falou isso. Jamais tropeçarão. Amém, igreja? É a palavra. É a palavra do Senhor. Amém? E diz assim, né? No verso 2. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento do Senhor. Gente, pastor, que horas eu comecei? Desculpa. Até 8h05, 8h10 eu Ok. Tá bom. E diz o verso 2: Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz lhe sejam o quê? Multiplicadas. Não é meramente uma graça, é multiplicação na nossa vida. E muitas vezes nós vivemos isso por quê? Porque nós não entendemos o que a palavra... nós lemos, mas nós não entendemos. Quem aqui já... Quem aqui gosta de ler? Eu amo ler. Mas quantas vezes você está cansado, você lê uma página, termina a página e fala, caramba, eu não lembro que eu li. Será que isso acontece comigo? Aí você vai ler de novo. Porque sua mente está cansada. A tua mente está bombardeada de coisas e você não tem a capacidade de assimilar aquilo que você está lendo. E você está lendo, mas você não entendeu nada. Então, nós temos que entender que a palavra está ali. Nós lemos todos os dias, nós não entendemos. E nós não conseguimos. Se nós não entendemos, não tem como colocar em prática na nossa vida. E diz verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. O seu divino poder nos deu tudo. A Bíblia diz tudo. A Bíblia não diz algumas coisas. A Bíblia não diz poucas coisas. A Bíblia diz o quê? Tudo. Interessante quando a Bíblia diz ou é tudo ou é nada. Ou é Deus ou o diabo. Ou você é salvo ou você está perdido. Não existe meio termo na palavra. Ou você serve a Deus ou você não serve a Ele. E é fato. Não tem como falar, o cara é mais ou menos. Eu lembro que quando eu assumi a equipe de louvor, eu e minha esposa, na igreja na qual fazemos parte, e eu fiz um questionário para saber qual que é a situação da galera, porque eu estava chegando ali, caí de paraquedas ali. E fiz perguntas básicas. E eu perguntei para eles assim, pastor, você é salvo? Gente, a maioria respondeu que não. Um respondeu que sim, e outro respondeu mais ou menos. O que me entregou é mais ou menos. Porque se o cara é salvo, se o cara não é, o mais ou menos salvo, eu queria entender. E eu fiquei preocupado, falei, eu tenho que dar estudo para esses caras. Porque eles estão no ministério de louvor e estão conscientes que vão para o inferno. Não é sério isso, gente? Ou você entra na chuva para se molhar, ou se não, cara, você nem entra. O que acontece hoje é que nós cristãos estamos levando o evangelho de qualquer maneira. Ou você entra na chuva para se molhar, ou você nem entra. Igual, quem aqui já jogou futebol, joga futebol? Gente, se você vai dividir uma bola, você vai com a perna de marica para dividir a bola? Não, você vai para arrebentar, não é verdade? Não é verdade? A bola passa, o cara fica. Você vai ter que, se você for com a perna mole, o cara vir com a perna arrebentando, ele vai arrebentar com a perna. Então você vai ter que arrebentar. O evangelho é a mesma coisa. A gente não entrar mesmo de cabeça, não vale de nada vir à igreja. Então temos que entender que Deus nos deu tudo. Aqui já começa. Deus não tem pena de nós, gente. Deus não olha para nós, nossa, coitadinho. Coitadinho do José. Porque ele já deu tudo. É a palavra que diz. Deus já deu tudo. O seu poder divino deu tudo. Para que necessitamos para a vida. Para a nossa vida, mas Deus já nos deu ferramentas para nós vivermos. Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida, é uma nova misericórdia para aquele dia.
É o maná para aquele dia. Deus nos dá ferramentas espirituais para aquele dia. Deus Ele dá. Nós temos que ter fé nisso. Amém. Amém, igreja? E não somente para nós, igreja, mas para o quê? E para a piedade. Como foi nós intercedemos aqui, para pessoas que precisam da nossa ajuda. Porque o que acontece, nós somos egoístas. Aqui no Japão, o povo é muito egoísta. Porque eu trabalho muito, é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é o meu tempo que é precioso, é tudo eu. Mas esquecendo que às vezes tem pessoas do nosso lado que estão necessitando de um abraço somente, de uma palavra, de um aperto de mão. Falei, cara, vamos tomar um café. E a gente está preocupado com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo. E esquecemos que Ele nos deu o quê? Tudo para a nossa vida e para a piedade. Porque a piedade é para os outros, para a minha vida e para a piedade. Deus faz transbordar o cálice, gente. Não é isso que diz Salmo 23? Né? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice o quê? Transborda. Ele sempre vai colocar mais. Porque o a mais é para o que está ao lado. Deus é um Deus de abundância. E nós não esquecemos isso no decorrer da nossa vida. Ok, igreja? Continuando, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amados, nós merecíamos ir para o inferno. Porque a nossa natureza é caída. Mas Deus Ele fez um plano de resgate para a nossa alma. Ou alguém que merecia bonzinho o suficiente para ir para o céu? Eu acho que não. Uma vez eu perguntei isso há uns 20 anos atrás, e uma mulher levantou a mão. Eu falei, caramba! Verdade, gente. Acho que a pessoa não estava entendendo a pergunta, enfim. Mas olha que interessante, Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória de Deus, gente. Deus nos chamou para a glória dele. Nós merecemos o inferno, mas Deus nos chamou para a glória dele. Gente, isso não tem palavras. Como diz, Ele nos tirou, nos transportou do império das trevas e nos colocou o quê? No reino do Filho do seu amor. Olha que coisa maravilhosa. De perdido a viver a glória. Como filho pródigo, desejando comer a comida dos porcos, e nem a comida do porco ele podia comer. Imagine, gente, um judeu, que Cristo estava se dirigindo a quem? Aos mestres da lei. A um filho de judeu que desejou comer a comida do porco, e nem a comida do porco ele podia comer sendo judeu. Mas quando ele voltou, entendeu, opa, até os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que a minha, após esse encontro hoje. Ele voltou, o pai o agarrou, colocou o anel de novo, trocou as vestes, matou o gado cevado e fez festa. É essa a misericórdia e a bondade do nosso Deus. Aleluia. Temos que entender, nós não merecemos, Ele nos chamou para ser o quê? Participantes da glória dele. Aleluia. Eu acho isso glorioso, gente. Aleluia. A gente não merece nada, mas Ele nos deu. Aleluia. Deus é bom. Não? Deus é bom. Amém, igreja. E aqui diz, continuando. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Promessas para quê? Para essa vida. Deus nos quer que vivamos uma vida abundante aqui ainda, nessa terra, até o dia em que Ele nos chamar para a sua glória eterna. Deus nos chamou para isso, para ainda dar promessas a nós. E nós temos promessas. Creio que todos nós já recebemos promessa. Mesmo aqui, pela Bíblia, nós temos promessa. E Deus já usou algum profeta, algum homem de Deus, uma mulher de Deus, para falar sobre alguma coisa específica na sua vida.
Porque temos que acreditar que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele já estabeleceu desde a eternidade para as nossas vidas. Amém, igreja? Temos que aguardar o kairos dele, o tempo dele, não é o tempo nosso. E o tempo dele é diferente, ele é eterno. Nós somos ansiosos e queremos as coisas para ontem, não é verdade? Hoje nós temos tecnologia. Hoje a gente manda uma mensagem para a pessoa não responde na hora e a gente fica bravo. Não é assim? Os pais principalmente ligam para os filhos não atendem o telefone. O negócio é na mão deles. Não atendem. Quem veio para cá há muito tempo atrás e não tinha nada de tecnologia, quem escrevia cartas aqui? Não é verdade? E demorava 1 ou 2 semanas para chegar no Brasil. E dependia da resposta da pessoa ainda até ela ter vontade de escrever, porque não é qualquer um que gostava de escrever cartas. Temos que entender o tempo do Senhor na nossa vida. E nós somos ruins nessa questão. Que queremos as coisas para ontem. Né? Mas Deus é um Deus de promessas. Amém, igreja? Para que por elas, pelas promessas, você se tornasse participantes da natureza divina. Falamos sobre glória, virtude, agora sobre a natureza divina. Gente, frisando, nós merecemos o céu. Ele nos fez o que? Participantes da sua natureza. Natureza, gente, divina. Quando nós realmente entendemos o que é viver na natureza de Deus, não que somos Deus, não, fora disso, mas ser participantes da glória, do que é reino do Senhor. Entendemos o que Ele quer da nossa vida. Quando nós andamos com determinadas pessoas, acabamos a ter o mesmo palavreado que elas, não é verdade? Lá na fábrica, japoneses gostam de jogar golfe, né? Eu acho um esporte muito chato. Desculpa se você gosta, mas eu acho muito chato. Dá sono. Mas a japonesada gosta. E tem caras que começam a andar com os chefes e começam a jogar golfe também. Por quê? Porque eles jogam golfe. Isso acaba. Agora eu pergunto, com quem nós estamos andando? A quem nós estamos influenciando? Que tipo de natureza nós estamos fazendo parte? Sendo participantes? Qual é a natureza que fazemos parte? Ah, mas eu ando com as pessoas do mundo, tento evangelizá-las. Olha, se a tua natureza não estiver vinculada com o Senhor, você não vai influenciar ninguém. Você vai ser totalmente influenciado. E eu falo por experiência própria. Agora, se realmente nós estamos conectados com o Senhor, conectados com o céu, a nossa vida vai influenciar aqueles que estão perdidos. Nosso amigo, colega de trabalho, o nosso responsável, líder e assim por diante, nosso vizinho. Ele nos chamou aqui para sermos participantes da natureza divina. Que glorioso isso. E fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Para que fugíssemos, o que, gente? Da corrupção que há no mundo. O que acontece é que tem crentes que estão brincando com o pecado. Tem crentes que querem andar no linear. Né? Ah, eu vou até ali. Porque ali eu não vou cair. Mas com o pecado a gente não deve brincar. Porque nós somos fracos. Como a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para o quê? Não caia. Nós temos que estar atentos. Fugir o quê? De toda a aparência do mal. Mas o crente vai e quer flertar com o pecado. Quer brincar. Ah, eu não vou cometer. E nós não devemos flertar com o pecado. Porque o pecado leva o quê? A morte. Então, para que a gente venha fugir, gente, da corrupção que há no mundo. Olha um monte de coisa que Deus ele nos dá, porque Ele já nos deu o quê? Tudo que necessitamos para essa vida. Amém, igreja? E diz assim,
o versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Aqui, começa com fé. Ok? Fé, a virtude. Amados, temos que ter fé. Eu sei que os dias são maus, mas temos que ter fé. E a fé é a base de tudo. Porque se a gente não crê, não tem como agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Quando nós nos convertemos, a gente tinha uma fé diferente, não é verdade? A gente voava, a gente acreditava em tudo, não é verdade? E as coisas aconteciam porque nós tínhamos fé. É como uma criança. Quando a criança é pequena, o pai chama, pode pular? A criança não pula no colo do pai? Porque a criança crê que o pai vai pegá-la. Agora imagine adulto. Falar para o meu pai, pai, vou pular. Não dá. Igual uma vez, eu lembro que, na minha adolescência, eu gostava muito de rock, em show de bandas de rock seculares, e a galera gostava da mosh, né? Quem sabe o que é isso? Sobe no palco e pula assim, né? E, gente, é uma sensação maravilhosa, né? Pular assim. Só que quando pulava alguém e a galera não gostava, todo mundo abria e o cara se baixava no chão. Ninguém pegava. Quando a galera conhecida, legal, a galera tudo pegava e pulava, jogava o cara pro alto. Mas se era um Zé Mané, todo mundo saía, fazia de conta que viu o cara, pranchava no chão. Mas nós temos que ter fé que Deus está nos pegando no colo. Ele não falha. Ele não falha. Ele é fiel e perfeito. Nós somos imperfeitos. Então, fé, gente, fé. A fé foi Ele que nos deu. Se você está aqui, você acha que você escolheu estar aqui? Não. Eu falei ontem na nossa igreja. Deus, Ele moveu seu coração para você estar aqui. Não pense você, porque eu escolhi estar aqui. Não. Deus, Ele te escolheu. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi o quê? A vós. Nem a fé que temos é nossa. A fé veio dele. Como diz Efésios 3, pela graça sois salvos, por meio do quê? Da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Deus te deu a fé. Nem a fé que você acha que tem foi de você mesmo. Foi Ele que te deu. Se você crê em Deus, é porque Ele colocou fé em você para que você cresça nele. Ele te salvou e colocou fé em você. Você foi escolhido. Glória a Deus. Por isso que esse fato de livre-arbítrio é muito intrigante, gente. Deus nos escolheu. Deus nos elegeu, predestinou a vivermos o que é a glória dele. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Se nós, a nossa natureza ainda escolhêssemos Deus, como a gente ia escolher Deus, gente? Fala pra mim. Se a gente pecador só escolhe coisa ruim, como nós escolheríamos ser salvo? Não! Ele colocou fé em nós. Foi Ele que colocou. Porque senão a gente poderia falar, graças a mim, sou salvo, porque eu creio em Deus. Não é verdade? Quem já orou assim, graças te dou, Deus, porque eu acreditei no Senhor. Não seria tolo? Não. Mas Ele nos salvou. Deus maravilhoso. Pela graça dele, por meio da fé. Aleluia. Então começa aqui com fé. Fé é o quê? A virtude. O que é virtude, gente? Virtudes são qualidades. Qualidades morais. Que qualquer ser humano pode ter. Mas uns escolhem não ter. Porque quando Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção, Deus não abriu como portas do céu e colocou sobre ele para ele virar uma bênção. Deus falou, seja tu uma bênção. Eu te dou ferramentas, mas use essas ferramentas e seja bênção. Por isso que Deus fez. Então, acrescente fé o quê? Virtude.
A virtude o quê, gente? O que diz aí? O quê? Conhecimento. Conhecimento, gente. O que acontece é que nós somos muito preguiçosos para adquirir conhecimento. A sabedoria é desenvolvida, o conhecimento é adquirido. Conhecimento. Nós temos conhecimento dele porque lemos a palavra que ele colocou para nós. Nós não damos o valor devido. Né? Nós temos hoje inúmeras versões, tipos de Bíblia, não é verdade? Creio que você não deve ter só uma Bíblia na sua casa. Eu nem sei quantas Bíblias eu tenho, quantas versões eu tenho, porque eu amo a palavra do Senhor. E amo estudar, e amo ler, e eu vou atrás. Porque eu quero conhecer aquele que eu amo. Porque quando nós amamos alguém, queremos saber da história da pessoa, não é verdade? Agora, se você realmente ama a Deus, você tem que conhecer Ele. E para conhecer Ele, toda a história dele já está aqui. O básico para a gente saber a respeito dele. E nós, muitas vezes, nós não queremos ler. Porque dá sono, não é verdade? Dá sono, dá dor de cabeça. Mas abre o celular, né? Pega o Facebook, o Instagram, você desenrola 2 horas brincando, vendo a vida de todo mundo. Não é verdade? Graças a Deus não tenho rede social nenhuma. E para mim não faz falta alguma. Porque para mim é lixo. Para mim não serve. Eu sei que muita gente trabalha com rede social e é necessário, principalmente na igreja. Mas eu, como não tenho uma igreja, então não preciso ter uma rede social. Porque ela toma o seu tempo. É o gafanhoto do seu tempo. Vai destruir a sua vida. Temos que estar atentos a isso. Então perdemos muito tempo. Lemos a Bíblia 5 minutos, já dá sono, mas no Instagram a gente fica 1 hora vendo a vida de todo mundo. É sério, gente. Não queremos saber da história do Senhor. Então conhecimento. E o conhecimento o quê? Domínio próprio. Aí é gostoso demais. Porque, gente, se tem uma coisa interessante, é quando ali Paulo fala aos Gálatas sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E as obras da carne são pelo menos 15 e ainda mais coisas semelhantes, né? Então você não precisa saber, só marquei aqui para você. Ele diz assim, ó. As obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. É coisa pra caramba, não é verdade? Tem coisa semelhante. Obras da carne. Aí Paulo fala sobre o quê? O fruto do Espírito. O interessante é que Paulo não fala frutos do Espírito. Paulo fala fruto do Espírito é. Começa. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então eu fiquei muito intrigado quando eu li isso. Porque se eu não tenho nenhuma dessas características, eu não posso dizer que eu tenho um fruto do Espírito por completo. E o exemplo que eu usei na igreja ontem foi uma manga. Né? Quem gosta de manga aqui? Manga é bom demais, é verdade, gente? Manga é divino. Aqui é muito caro, né? Você vai lá no Costco, lá é uma fortuna uma manga. E no Brasil você acha no meio da rua, né? Pé de manga, você sobe no pé de manga, taca alguma coisa lá e derruba a manga. Mas aqui é muito caro. E uma manga sem a polpa é manga, gente? Não é. Uma manga sem o caroço, a gente pode até comer a polpa, mas é estranho, não é verdade? Então, para imaginar uma manga sem caroço. Então, se a gente não tem uma qualidade dessas, não podemos afirmar 100% que temos o quê? O fruto do Espírito. Não tem como nós afirmarmos. Se falta um desses aqui. E o domínio próprio, gente, é algo muito forte. Porque eu sou um cara muito nervoso. Principalmente no trânsito do Japão. Eu já falei, eu não gosto de dirigir. Aí você imagina, você não vai dirigir e pega os estudantes folgados aqui, né? Andando de bicicleta. Se tem um,
ali de boa. Se tem 2, eles vão do lado. Se tem 3, vão 3 do lado. Se tem 4, do lado. Se tem 5, fecha a rua. Vai ser obrigado a esperar os bonitões saírem da frente. Não são folgados? E eu fico louco da vida. E alguém sabe o quanto eu fico louco da vida. Ainda mais os velhos aqui, que tem 375 anos, querem dirigir ainda. Não tem mais coordenação, não tem mais reflexo e querem dirigir. Não é verdade? Eu acho que eles têm muita fé, porque eles atravessam na sua frente, crendo que você vai frear. Não é possível. Então, o domínio próprio é uma coisa que eu preciso trabalhar muito na minha vida. Porque eu perco a minha paciência com facilidade em coisas banais. E eu lembro ontem que quebrou o meu óculos. Um outro óculos que eu tenho que é melhor que isso aqui é o óculos ruim. Que, né, se passar uma mosca já suja a lente, sabe? Ah, porcaria esse óculos. E o outro quebrou e eu já fiquei bravo porque paguei uma fortuna no Brasil. E já perdi a raiva e minha esposa, calma, filho. E uma tolice. A gente perde a paciência por coisas tolas. E Deus, Ele quer trabalhar nisso. Por isso que eu almejo ser como meu pai. Né? José conheceu, né? Você José conheceu meu pai. Meu pai, né? Zen. Né? Eu falo que se algum de vocês ligar para minha mãe, meus pais no Brasil, falar assim, Maria Antônia, daqui 6 meses eu posso dormir na sua casa uma semana? Ah, pode sim. Minha mãe vai desligar o telefone e já vai começar a arrumar o quarto para você dormir. O meu pai, gente, vai... Quando eu fui a última vez para o Brasil, a minha mãe já estava na porta para abrir. E meu pai estava lá na sala ainda. Minha mãe já tinha chorado, tudo tinha chorado. Depois veio meu pai, ô filho, muito bom você estar aqui. Calmo demais. Agora eu pergunto, quem que sofre mais? Não precisa responder. Domínio próprio. Se organizar aqui na mente. Nós somos mente, igreja. Tudo começa aqui. Nessa massa cinzenta. Aqui é um campo de guerra. E a gente tem que entender que tudo começa aqui. Domínio próprio. Amém, igreja? Amém. Então, que possamos ter o fruto do Espírito completo na nossa vida. E diz, ao domínio próprio, a perseverança. Perseverança, gente. Né? Temos que ser perseverantes. E é duro perseverar, não é verdade? E o que falta em nós, crentes, é batalhar para conhecer a Deus. E a gente não persevera. A gente desanima. A gente tem que entender que nós temos que perseverar. A gente que trabalha em linha de produção, a gente sabe o quanto é difícil, né? Pegar no ritmo, pegar as manhas, pegar o tempo que a gente tem que fazer a peça, enfim, carregar a linha, né? A gente tem que se esforçar. Ou você entra na fábrica assim, eu vou fazer o que eu quero mesmo. O que dá para fazer, se não quiser, manda embora. É assim que a gente pensa, não. Mas infelizmente há muitos crentes queimando o filme do Evangelho e são ruins de trabalho, são mandados embora, porque não são perseverantes, porque não entendem que a vida dele está envergonhando o Evangelho. Por isso que muita gente não quer vir à igreja, porque quer falar, eu ser crente como aquele cara, eu prefiro ficar na minha. Isso é o que eu sou. Porque não existe perseverança, a gente tem que mortificar a nossa carne todos os dias, porque senão vai manifestar o pecado borbulha dentro de nós. Ele tem que mortificar ele, deixar de alimentar a nossa carne e alimentar o Espírito, para que venhamos a brilhar ele lá fora. Porque é muito fácil brilhar aqui, não é verdade? Agora brilhar lá fora, porque está todo mundo de olho esperando alguns deslizes da nossa parte. Pode ver, todo mundo pega firme em nós, né? Pode ver, um pastor caiu em adultério. Aqui que a mídia fala, pastor evangélico, né? Não é assim que fala. Mas se é o outro cara de outra religião, de outra denominação, ninguém fala nada, não é verdade? O mundo está de olho em nós. Nós não podemos tropeçar. Ok, igreja?
E diz assim: da perseverança, a piedade. Nós falamos de piedade, né? De manifestar o quê? A graça. Aquele que está ao nosso lado. E nós pecamos isso porque pensamos em nós mesmos. E diz, né? E a piedade, a fraternidade. Nós temos que amar os nossos irmãos. O amor, ele começa a ser manifestado aqui. Se a gente for analisar o que acontecia na igreja primitiva, eu acho isso muito interessante, porque diz a Bíblia assim, que eles perseveravam aqui na doutrina dos apóstolos, né, e tal, eles eram unânimes no partir do pão, nas orações e tal, e havia muito temor no meio deles, e diz no final, né, que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Isso me chama muita atenção. A gente não vê a igreja primitiva indo lá fora evangelizar. O cara lá fora perdido, ele fala, nossa, ali dentro daquele local, né, ali dentro do ministério, isso proclamai. Existe um amor gigantesco que eu quero viver aquilo. É isso que acontecia na igreja. Deus salvava a pessoa lá fora e falou, opa, vou mandar você ali. É isso que fazia. E Deus ia acrescentando aqueles que já iam sendo salvos. O cara já era tocado lá fora e entrava aqui salvo para fazer parte da comunidade. Fraternidade. Porque o amor de Deus era manifestado e vivido dentro da comunidade. Fraternidade. E a fraternidade, o quê? O amor. Você viu que começa com fé e termina em amor. Então não tem como a gente falar que ter fé e não manifestar amor. Porque é uma fé de obras mortas. Temos que manifestar amor. Né? Porque essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão de vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Mas se nós vivermos isso, a gente não vai ser improdutivo. Que tão chato você fazer parte de uma igreja, não é verdade? E não fabricar nada. Tem uma galera na nossa igreja que, meu Deus, a minha vontade de falar, meu, o que você está fazendo aqui? Vaza! O cara chega, fica com o celular o tempo todo, ouvindo coisa no celular, vendo coisa. No meio do louvor, a igreja está meio escura, tá o clarão na cara da pessoa assim. Fica o tempo todo no celular. Eu falei, gente, vamos respeitar que este ambiente é o quê? Chamado casa de oração. Aqui está a glória de Deus. E qual a reverência que nós temos à glória de Deus? Eu falei, meu, você quer mexer? Um dia a gente assumiu o púlpito para ministrar o louvor. E a galera no celular, eu falei, meu, você quer mexer no celular? Vaza! Aqui não é o teu lugar. Porque temos que ensinar as pessoas que não sabem adorar a Deus que ali é o local de adoração. Quer mexer no celular, não vem na igreja, fica lá fora. Então são improdutivos. Porque se não adora a Deus na hora do louvor, está sendo o quê? Se a nossa vida tem que queimar como incenso na presença dele, está queimando o quê? Temos que ser produtivos na presença de Deus, na casa dele. Porque se a gente não viver isso, imagina, o cara fica 30 anos na igreja, morre e vai para o inferno. Perdeu tempo. Perdeu tempo. Você faz outra coisa, já ia para o inferno mesmo. Não é verdade? Agora, se estamos aqui, se lemos a palavra, vamos colocá-la em prática na nossa vida. Vamos fazer valer a pena toda a gota de sangue que o nosso Salvador derramou no Calvário. Porque nós não merecemos, mas Ele fez o quê? Porque nos amou de tal maneira. Amém, igreja? Amém. Então vamos ser inoperantes e improdutivos na nossa vida. Todavia, se alguém não as tem, está cego. E do que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados antigos. Não lembra o que Deus fez. Não lembra de onde Deus te tirou. Não lembra de onde agora você está vivendo. Amados, é muito sério. Lemos a palavra e não temos conhecimento, não entra na nossa cabeça. Vivemos na igreja. Temos que
fazer valer a pena o nosso tempo na presença dEle e sermos produtivos. Amém, igreja? Amém. E termina com 10 aqui. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais, empenhe-se. Não se contente da maneira que você está. Não se contente, cresça. Analise como que você era há um ano atrás. Como que você era 5 anos atrás. Como que você era? Porque, meu, se você tiver igual, se eu tiver igual há 5 anos atrás, meu, será que está fazendo valer a pena o tempo que eu estou na presença dele? Porque, meu, quem está na presença de Deus é transformado. Porque você está sendo participante da natureza dele, tem que mudar. Será a mesma coisa inoperante. Para consolidar o chamado e a eleição de vocês, Deus te elegeu. Deus nos chamou para a glória dele. Não pense que você escolheu ele, não. Ele te escolheu. Então vamos fazer valer a pena esse chamado na nossa vida. Vamos tentar cumprir isso. Acho fantástico esse trecho de 1 Pedro aqui. Não, melhor, 2 Pedro, capítulo 1. E ele termina, né? E a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, como nós detalhamos aqui, jamais tropeçaremos. Aleluia, Jesus. Amados, nós temos que parar de justificar os nossos erros. Temos que assumir realmente a nossa posição como crentes. Vamos tropeçar? Nós somos falhos. Mas cair no mesmo erro sempre é burrice. Ou a gente não está entendendo a palavra, ou ele não nos chamou. É sério. Porque tem coisas, eu gosto de falar disso, tinha coisas que Jesus falava que não era para a multidão entender, era somente para os discípulos entenderem. Tem coisas que Deus quer falar somente com você, comigo. Porque é ir no mais profundo. Para a gente não tropeçar. Nós falamos, nós usamos sempre que Jesus, né? Jesus não pecou porque ele era Deus. Jesus era homem. O apóstolo Paulo diz, Jesus, Cristo, homem. Nele habitava toda a plenitude divina. Mas o que? Por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus, homem. A gente fala assim, mas Jesus, ok. Mas é interessante quando Paulo fala assim, sede os meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo. A gente tem uma maneira de falar assim, olha, fulano te magoou, mas olha para Jesus. É isso que a gente faz, não é verdade? Não é? Temos que virar a chave. Fulano te magoou, chama a responsa para si. Olha para mim. Será que nós temos essa convicção na nossa vida para chamar a responsa para si? Então vamos tomar a palavra de Deus no nosso coração e começar a colocar em prática na nossa vida para que o mundo possa ver algo diferente em nós. Amém. E é possível, porque ele já deu tudo as instruções. A gente tem que ler, entender e colocar em prática na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Que Deus colocou, está ofertando, está dizimando os irmãos da igreja da Cimã. Esse vai ser um momento, eu vou estar lendo um versículo aqui,
que é Provérbios 3, 9 e 10. Ele fala assim: honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Alguns não tomam vinho, né? Pelo menos eu não tomo vinho, eu tomo chá, tomo suco, então o meu vai encher de chá e sucos, né? E o Senhor, Ele que separa, como o pastor mesmo falou, Ele que separou no seu coração. Não foi você, não foi eu. Eu falei assim, eu sou bom e eu vou estar ali ofertando, vou estar dizimando. Não, Deus colocou isso no seu coração. E Ele fez isso com você para te mostrar que quando você está com Ele também te honra também. Ele vai estar contigo em todos os momentos, né? Nos momentos bons e nos momentos ruins. Para que a gente possa estar ofertando, possa estar dizimando na casa do Senhor. Os irmãos se sintam assim, à vontade para estar dizimando e ofertando. De todas as formas, Pai, seja financeira, seja saúde, meu Pai, onde seja de serviço, meu Deus. Muitas das vezes os nossos irmãos estão sem serviço, meu Pai, que o Senhor esteja provendo serviço a esses irmãos, meu Pai. Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é bom, meu Pai. E nós, como pecadores, agradecemos, meu Pai. Não merecíamos essa salvação, mas o Senhor, meu Pai, a sua gratidão por nós, o seu amor por nós, a sua misericórdia nos salvou, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar passando alguns recados, né? Eu já vou estar agradecendo ao pastor Turi, a missionária Priscila, por ter nos visitado, ao Daniel e a Ellen também por estar vindo aqui à nossa casa, né? Acho que é a segunda vez, a Ellen acho que é a terceira vez que veio, né? A gente agradece pela vinda deles. Também agradecemos também a Elaine, que você está vindo de vez em quando, né? A gente agradece e se sinta-se à vontade na casa do Senhor. Você é bem-vindo aqui. Né? A gente agradece a todos os irmãos também que estão vindo. Né? Temos que agradecer também por cada um de vocês. E agradecer a Deus também por colocar essa vontade no nosso coração. Né? E reforçando, irmãos, a gente tem os estudos bíblicos no primeiro, segundo e terceiro sábado do mês. Caso houver alguma abundância, caso houver alguma coisa, vai estar sendo passado no grupo da igreja no WhatsApp. Então, se algum irmão queira estar entrando, se você quiser estar entrando no grupo do WhatsApp, pode estar conversando com a gente no final, que a gente vai estar incluindo no grupo ali. Os visitantes também, se quiser estar querendo saber como que está acontecendo aqui também, pode estar entrando ali também. O último sábado ele é separado para o dia da família. Porém, esse mês, no dia 30, terá o chá de mulheres, né? E o próximo culto vai ser aqui nesse salão mesmo, nessa sala média mesmo, né? E aí o horário vai ser a partir das 17 que a gente conseguiu. Então, se os irmãos conseguirem chegar às 18 para estar aqui, os obreiros estão orando por nós, pelos irmãos que estarão vindo pelo lugar, a gente agradece. E Neuci está aqui. Neuci, pode estar falando mais um pouco sobre o chá das mulheres, por favor? Fala mais uma vez o chá, mas não tem aqui quando falando sobre o chá, né? O chá a gente vai ter alguns sorteios, né?
dividir algumas doações que a gente recebeu, né? Então, vai ter essa novidade, né? Eu queria que a igreja convidasse amigas, né, que não conhecem o Evangelho, para que elas possam ir e ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de Deus, né? Lembrando, gente, que esse chá que a gente promove, que a igreja promove, e a igreja vai promover 2 vezes por ano, esse chá, na verdade, é evangelístico, né? Mas é um tempo de qualidade para as mulheres, né? Porque as mulheres aqui, eu já falei várias vezes, e repito isso todas as vezes que eu vou falar, que a mulher tem uma sobrecarga muito grande aqui no Japão, né? E a mulher, ela precisa de um tempo de qualidade para estar com as amigas, né? Conversar, né? E ouvir uma palavra de esperança, de conforto, né? Porque é o mais importante. Às vezes, a gente que vem na casa do Senhor, a gente não tem noção, você sabe do quê? Daquela coisa assim, quando a palavra de Deus fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. As pessoas sem Deus, elas são sobrecarregadas. Elas precisam de um alívio. Elas precisam, na verdade, de Deus. Nós precisamos muito de Deus, gente. Porque a carga que a gente carrega, muitas vezes, ela é pesada. Ela é pesada, né? Então, que você, como igreja, você esteja orando por esse evento, né? Para que Deus traga as pessoas, para que haja cura emocional, para que haja salvação, né? Para que haja quebrantamento, né? E que Deus possa usar tremendamente a vida dessa grande mulher aí. O tema do evento é Mulheres que Fazem a Diferença, né? E as mulheres que fazem a diferença, quem é? Somos nós que trabalhamos na fábrica, temos filho para educar. Essas mulheres fazem a diferença, né? E eu queria estar orando, amém? Vamos estar orando por isso. Querido Deus, eu quero te pedir, Senhor, a tua mão sobre as nossas vidas, porque a tua palavra diz, Senhor, que a obra é tua, Pai. Senhor, nós somos instrumentos nas tuas mãos e nós queremos, Senhor, ser esses vasos, Senhor, nas tuas mãos, para levar esperança, Senhor, para o mundo perdido, meu Deus, para um mundo, Senhor, sem esperança, Pai. Ah, Senhor Deus, que o Senhor faça transbordar da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor sobre as nossas vidas. Ah, Pai, que essas mulheres se sintam amadas, acolhidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que essas mulheres, Senhor, possam ver, meu Deus, que há diferença entre aquele que te serve e o que não te serve, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas, vem sobre a vida, Senhor, da pastora Márcia, Senhor, sobre a vida da Cláudia, Senhor, sobre a vida de cada homem, meu Deus, que vai estar ali, Senhor, nos bastidores ali ajudando, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, meu Deus, ser mulheres idôneas, Pai. Mulheres, Senhor, meu Deus, corajosas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua mão sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É uma taxa simbólica de 1.000 ienes por mulher e crianças acima de 12 anos, né? Então, a gente sentiu no coração que a gente tinha que estar convidando alguns amigos e a gente ofertou esses convites também. Se você sentir no seu coração, faça isso também. É importante, porque os amigos vão sentir importantes com essas ofertas, né? Eu vou estar chamando o nosso pastor para estar encerrando o nosso culto.
Glória a Deus, amém? Lembrando que as crianças, irmãos, abaixo de 12 anos, é necessário que os pais cuidem, tá bom? Não vai ter ministério infantil, as mulheres vão estar realmente recebendo, algumas servindo, mas não haverá ministério infantil. Então, fica a cargo dos pais cuidar dos filhos, para as mães ter um dia ali de bênção na presença do Senhor, de comunhão, bem? Porque de repente alguém queira levar os filhos, para alguém cuidar, não vai ter, tá bom? Vai passando isso para frente, né? Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Obrigado pela palavra ministrada, pastor. Eu vejo que a Bíblia diz, irmãos, em Hebreus, que a palavra do Senhor é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né? Então, corta dos 2 lados, né? Por onde ela vai passando, ela vai podando, ela vai ajustando, ela vai cortando, né? Ela vai limpando o seu povo. E é interessante porque a espada de 2 gumes, ela corta quem ouve a palavra e quem transmite a palavra. Então, o corte da palavra, da espada do Senhor, que é a palavra do Senhor, ela é certeira, né? Então, nós que ministramos a palavra, realmente nós ministramos com muito temor, porque o Senhor nos pega primeiro, né? O Senhor fala conosco primeiro, e tem palavras que nós meditamos e que a gente precisa meditar mais. E já aconteceu comigo, pastor Giro, está preparando uma palavra, de repente eu chego num contexto bíblico e eu falo, não posso ministrar essa palavra, eu preciso, comer mais, eu preciso viver isso aqui, eu preciso saber mais para poder passar para a igreja. Acontece isso. Por quê? Porque a palavra ela vem nos podando, nos moldando, nos cortando. Isso é maravilhoso, irmãos, porque é necessário, amém? Estejamos limpos para entrar na glória junto com o Senhor, amém? Vamos colocar de pé, amém? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez, obrigado aos visitantes. Amém. Os 2 casais aqui, já fazem parte aqui da nossa igreja, estão sempre conosco. Então, nem são assim visitantes, né? No caso da Elaine, Elaine, já algumas vezes que vem também, né? A gente fica feliz de ter você aqui novamente. E firma no Senhor. Cola na paloma. Cola na paloma, amém? Seja bem-vindo neste lugar, amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por este dia na presença do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Estamos aqui, Senhor Deus, em comunhão, ó Deus, com os irmãos, na presença do Senhor, cultuando o Senhor, adorando o teu santo nome e ouvindo a tua palavra, Senhor Deus, nos alimentando da tua palavra, Pai. Como é maravilhoso, Senhor, fazer parte do corpo de Cristo, Senhor. Como é maravilhoso ter essa certeza, a convicção da nossa salvação, meu Pai. No nome de Jesus, que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor possa nos conduzir por este caminho da verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória, Pai. Nós cremos nessa palavra, Senhor. E nós queremos estar guardados em Cristo, como diz a palavra do Senhor. Ó Deus, por isso, no nome de Jesus, essa palavra que em nós tem operado maravilhas, Senhor. O Senhor possa estar, ó Deus, continuar ministrando em nossos corações no decorrer da semana. Continua falando acerca dessa palavra de 2 Pedro, que o Senhor falou conosco, Pai, ó Deus, com muita graça, Senhor Deus, mas ao mesmo tempo com veemência, com firmeza, com verdade aos nossos corações. Nós queremos frutificar, nós queremos ser melhores, homens e mulheres transformados, que vivem verdadeiramente o Evangelho do Senhor, para que possamos derramar deste amor na vida do nosso próximo, Pai, no nome de Jesus. Trabalhe em nós, Senhor Deus, os frutos do Espírito, Senhor. Imprime em nós as verdades da Tua Palavra, Senhor, no nome de Jesus. E que as obras da carne sejam dissipadas, sejam queimadas pelo poder do nome de Jesus, Pai. Senhor, nos leva, Senhor Deus, a ser cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, Teu Filho amado. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana, nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça, em nome de Jesus.
Que o Senhor revele a ti a sua face de amor e te dê paz. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor desde agora e para sempre. Todos digam amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus.